E aí pessoal, então vamos nós aqui mais uma vez resolvendo exercícios do Nilson de circuitos elétricos, né? Oitava edição. Então a questão escolhida dessa vez foi a questão 7.19. As duas chaves mostradas no circuito da figura 7.19, essa figura aqui, funcionam simultaneamente. Antes de t igual a zero, cada chave está na posição indicada por um longo tempo. Então essa chave está nessa posição e essa aqui está aberta. Em t igual a zero, elas passam instantaneamente para as suas novas posições, né? Essa aqui modifica para esse lado, para esse ramo, né? E essa outra aqui, ela curto-circuita esse outro ramo. E a gente quer determinar V0, essa tensão nesse ramo aqui, e a corrente zero, a corrente que flui aqui. Então a gente está querendo determinar V0, né, letra A, V0 de T para um T maior ou igual a zero instantaneamente após o fechamento da chave. Então, para a gente começar a proceder, é bom a gente saber qual é a fração de corrente que passa nesse ramo, né? Qual é a corrente que vai atravessar esse ramo, porque já sabendo que corrente atravessa esse ramo, a gente consegue identificar qual é a tensão associada a ele, né? Então, para começar esse problema, a gente vai tentar descobrir quanto é que vale a corrente nesse ramo aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que começar avaliando o quanto de energia, né, está associada a esses indutores, porque lembra, a gente em T antes de ser T igual a zero, né, a gente tem um longo período de tempo em que a corrente está fluindo por esse indutor, e aí eu tenho uma energia armazenada. Então quando eu troco essa minha chave, essa energia armazenada, ela vai fluir uma corrente por esse circuito, e aí a partir dessa corrente que vai ser fluída nesse circuito, né, que vai ser gerada, a gente vai poder encontrar quanto é que vai valer essa tensão. Então vamos começar aqui. Então a gente vai ter que avaliar qual é a corrente inicial, né? Então a gente tem que avaliar o circuito para T menor que zero, né? O que está acontecendo? Então, para T menor que zero, o nosso circuito equivalente é basicamente essa malha aqui, né? Essa chave vai estar ligada aqui e essa aqui está aberta. Então a gente vai ter o seguinte: a minha fonte de corrente, o meu resistor, o meu indutor, né, ligado aqui os três, e mais aqui em cima o meu outro indutor. Então tenho o outro indutor interligado. Então tem esse aqui de 20 mA, se não me engano esse aqui é 80 mA. Então aqui eu tenho um resistor de 1K, 1 kΩ, e aqui uma fonte de corrente de 5 mA. Então quando eu tenho uma fonte de corrente constante alimentando um circuito em que eu tenho indutores, significa que os meus indutores eles vão ter uma característica de um elemento curto-circuitado. Portanto, os meus indutores eles teriam essa característica de curto-circuito. Logo, a minha corrente ela não vai ser dividida entre os ramos, né? Ela vai passar integralmente pelo ramo que apresenta os indutores, né? Então, logo, a corrente
que passa aqui, ela é igual a 5 miliamperes. Então isso significa que toda a minha corrente que está sendo gerada, ela está indo diretamente para os indutores, né? Para os elementos acumuladores de energia. Então, o que vai acontecer? Né? Você vai ter alguma perda de energia ou não, instantaneamente após a gente fechar a chave. Ou seja, quero avaliar o que está acontecendo instantaneamente após fechar a chave. Não é nem fechamento, mas mudança, né? Instantaneamente após a mudança das chaves. Então vamos ver. Então a gente modifica a chave, certo? Em t igual a 0. Logo, o meu circuito ele vai ser dado por essa outra malha aqui, certo? Então a gente vai ter o seguinte, né? Agora desse outro lado, então a gente tem um indutor ligado vai ter um indutor ligado com dois indutores, certo? E o meu resistor. Então aqui é 20 mH, aqui é 80 mH, esse aqui acho que é 48 mH. Essa resistência é 2,5K. Então, instantaneamente após a mudança da chave, a gente tem que a corrente continua fluindo nesse ramo aqui, certo? Logo, a minha corrente inicial que está alimentando o meu ramo, ela é de 5 miliamperes. Essa outra corrente que flui aqui, inicialmente ela é 0. Isso aqui a gente está falando de T igual a 0 mais, né? Então, a minha corrente inicial ela é 0. Então, isso tudo está na primeira seção do capítulo 7 do Nilson, né? Que faz essa breve explicação. Então, agora a gente quer saber o que vai acontecer nesse meu circuito para o T maior que 0. Então, vai passar um período de tempo com essa chave interligada. Então, eu continuo o mesmo circuito, né? Só que dessa vez a minha corrente ela vai fluir por todos os ramos, né? Então agora a minha corrente, que não é mais a inicial, ela vai fluir pelos dois ramos, né? Então, para a gente resolver essa questão, porque eu estou interessado, lembra? Está interessado em saber quanto é essa corrente que flui aqui, que vai entrar nesse ramo, para a gente encontrar essa tensão aqui. Então, a partir dessa corrente a gente encontra qual é o valor da tensão em cima desse ramo aqui. Então vamos lá.
Para encontrar isso, a gente vai encontrar da seguinte forma: a gente vai encontrar o circuito equivalente desse camarada aqui. Então vou ter uma indutância equivalente, certo? E essa corrente fluindo aqui, I de T. Então vamos lá. Então a minha indutância equivalente, ela vai ser igual a 80 milihenry, a 80 milihenry em paralelo com 48 milihenries vezes 10 a menos 3 mais em série, certo? Então a gente tem 80 vezes 10 a menos 3 vezes 48 vezes 10 a menos 3 dividido por 80 vezes 10 a menos 3 mais 48 vezes 10 a menos 3 mais 20 vezes 10 a menos 3. Então, a explicação desse resultado, né, a gente vai recapitular. Quando a gente tem em série, indutâncias em série, a minha indutância equivalente ela é igual à somatória de todas as indutâncias, e quando eu tenho em paralelo, né, o meu inverso da indutância equivalente ela é igual ao somatório dos inversos das N indutâncias, né? Uma recapitulação rápida. Então logo, a minha indutância equivalente ela vai ser igual a 80 vezes 48. Então a gente vai fazer passo a passo. 840 dividido 128, né? Vezes 10 a menos 3 mais 20 vezes 10 a menos 3. Então isso aqui vai dar igual a 38. Portanto, eu tenho que a minha indutância equivalente ela é igual a 50 milihenries. Então, esse meu circuito aqui, e agora dessa forma. Então, 50 milihenry e 2,5 kΩ. Minha corrente fluindo. Então agora a gente já sabe como é a cara do meu circuito, né? Então a gente pode encontrar finalmente quanto equivale a corrente. Então, fazendo uma recapitulação, então tenho que a minha corrente de T para o T maior ou igual a 0 mais, ela é igual a minha corrente inicial E elevado a menos T sobre tal, certo? Em que o tal ele é igual a L sobre R, né? Não vamos esquecer isso. Então, para o meu circuito, a gente vai encontrar o tal. O tal ele vale, que é a minha constante de tempo, né? Ele vai valer 50
mili dividido por 2,5K. Então, usando a calculadora, 50 dividido 2,5. Então tenho que isso aqui vale 20 vezes 10 a menos 6. A minha corrente inicial a gente encontrou, lembra? Para a gente encontrar a nossa corrente inicial, a gente teve que primeiro avaliar o que estava acontecendo antes, e aí a gente encontra essa corrente inicial instantaneamente após a mudança das chaves. Lembra que ela vai continuar fluindo nesse sentido. Então essa corrente é 5 mA. Então a gente tem que o I de T vai ser igual a 5, na verdade 5 mA vezes 10 a menos 3 é elevado a menos T sobre 20 vezes 10 a menos 6. Então logo a minha corrente I de T ela é igual a 5 vezes E elevado. Então a gente pode fazer uma continha rápida aqui, que é 1 dividido por 20 vezes 10 a sexta. É 5, 6. 50.000. E aí, tenho 10 menos 10, então miliampere. Então, organizando, a gente pode dizer que a minha corrente de T ela é igual a 5 vezes E menos 5 vezes 10 a quarta de T miliampere. Então essa é a minha corrente para T maior ou igual a 0 mais. De posse da minha corrente I de T, né? Então agora é possível encontrar, né, as tensões aqui em cima do resistor e essa tensão em cima desse indutor. Então dessa forma, utilizando a lei de Kirchhoff, né, tensão do resistor mais a tensão no indutor mais a tensão nessa malha aqui, ela é igual a zero, já que eu não tenho nenhuma fonte gerando a tensão externa. Então, para iniciar, a gente tem o seguinte, né? A gente vai ter a tensão do resistor mais a tensão no primeiro indutor mais a tensão que a gente quer encontrar, ela é igual a zero. Então a tensão no resistor ela é dada pela resistência vezes a minha corrente de T, que a gente acabou de achar. Então, portanto, 2,5 vezes 10 a terceira, que é a minha resistência, vezes a corrente, que é 5 vezes E elevado a menos 5 vezes 10 a quarta T, né? Isso aqui está dado em miliamperes, vezes 10 a menos 3. Então a minha tensão de T ela vai ser igual a 2,5 vezes 5, então 12,5 é elevado a menos 5 vezes 10 a quarta T volts. Então a gente acha minha tensão. E a tensão em cima do indutor ela é a indutância pela variação da corrente no tempo. Então a minha indutância
ela vale 20 milihenries. Então tem 20 milihenries vezes a derivada da corrente, né? Derivada da corrente. Então, não, isso aqui é atenção. A minha corrente vale 5 vezes 10 a menos 3 é elevado a menos 5 vezes 10 a quarta t. Então, V1, né, vai ser a 100, né, vezes 10 a menos 6. E a derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do seu argumento, que é menos 5 vezes 10 a quarta. Então V1 vai ser igual menos 500 vezes 10 a menos 2 vezes e elevado a menos 5 vezes 10 a quarta t. Ou seja, V1 de t é igual a menos 5 e elevado a menos 5 vezes 10 a quarta t volts. Certo? Então agora a gente pode usar essa propriedade aqui, né? V é de R, da lei de Kirchhoff. V de 1 igual a 0. Então V0 é igual a menos V de R menos V1, ou seja, V0, V de R, né, dá 12,5 é elevado a menos 5 vezes 10 a quarta t, menos, aí com sinal de menos, mais 5 é menos 5 vezes 10 a quarta t. Ou seja, V0 de t vai ser igual a menos 7,5 é elevado a menos 5 vezes 10 a quarta t volts. Certo? Então essa aqui é a resposta da minha letra A. Então, para a letra B, ele quer que a gente encontre I0 de t, né, para t maior ou igual a 0. Então, o I0 de t, recapitulando aqui do início do problema, o I0 de t é esse valor dessa corrente que passa em 48 milihenries. Certo? Então, vamos encontrar quanto é que vale esse I0 de t. Então, para relembrar, a tensão em cima no indutor, ela é indutância vezes a variação da corrente no tempo, né? Então, para a gente encontrar, a gente sabe quanto equivale a indutância naquele indutor de 48 milihenries. Então, basta a gente efetuar essa operação. A gente tem aqui a corrente I de t, ela é 1 sobre a indutância, igual de 0 a t, da minha tensão, t, mais uma tensão inicial, né? Então, lembrando do nosso início do problema, a minha tensão inicial, ela é 0, né? Já que eu não tenho nenhuma energia armazenada
antes do tempo zero. Então, vamos lá. A minha corrente no meu indutor de 48 milihenries, né? Ela vai ser a integral da minha tensão, né? A gente acabou de encontrar quanto é que vale. Menos 7,5 é elevado a menos 5 vezes 10 a quarta T, mais essa minha contribuição inicial, que é zero, certo? Então, portanto, essa operaçãozinha aqui, a gente tem 7,5 dividido por 48 vezes 1000. Então, 156,25. 156,25. Integral de 0 a t. Menos, né? 156,25. É elevado a menos 5 vezes 10 a quarta t dt, né? Está esquecendo do dt aqui também. Portanto, eu i de 0 de t, ele vai ser igual a menos 156,25. Então essa integral aqui é uma integral exponencial, né? Em que o resultado dessa integral é a própria integral, é a própria exponencial pelo seu argumento. De 0 a t. Certo? Então a gente tem aqui, ó, 156 dividido por 5, certo? E dividido por 10.000. Então, isso aqui dá, né, duas casas. Então, isso aqui vai dar 3,125 vezes 10 a menos 3. Certo? Ó, menos, com menos dá mais. É menos 5 vezes 10 a quarta, variando de 0 a t. Logo, o meu I0 de t, ele vai ser igual a 3,125, né? É elevado a menos 5 vezes 10 a quarta, menos 3,125 vezes é 10 a quarta t aqui, né? Substituir, aqui está faltando um t. Vou substituir esse t aqui. Agora eu vou substituir o zero. Menos 5 vezes 10 quarta vezes 0. Isso aqui vezes 10 a menos 3. O I0 de t, ele vai ser igual a 3,125 vezes e elevado a menos 5 vezes 10 a quarta, menos 3,125. Então, menos 3, o 10 a menos 3, significa milho, e a unidade da corrente, ampere. Então, essa é a corrente que flui pelo indutor, certo? Então, aqui a gente encerra essa questão.